De volta ao nosso Café na Smart, agora o terceiro bloco na sala de aula, com a doutora Carolina Hirata. E estávamos comentando, doutora Carolina, no último bloco, sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho, atuação judicial e atuação extrajudicial. E me chamou a atenção a questão da atuação extrajudicial, inquérito civil público e o TAC. Fale um pouquinho para a gente, por favor. Então, olha, a atuação extrajudicial do Ministério Público é o que a gente chama de atuação resolutiva. E é uma atuação que é muito estimulada pelo Conselho Nacional do Ministério Público e que inclusive expediu uma recomendação, a recomendação 54 do CNMP. Pois bem, o inquérito civil é um instrumento de investigação por excelência do Ministério Público. É um instrumento de envergadura constitucional, tem previsão constitucional no artigo 129, inciso 3º da Constituição da República, e é um instrumento de titularidade exclusiva do MPT. Ao contrário da ação civil pública, que tem uma legitimação concorrente, o inquérito civil não. É um instrumento próprio, é um instrumento típico de atuação do Ministério Público. Pois bem, então, sempre que se estiver diante de alguma situação que enseje a atuação do Ministério Público, notadamente casos de violação a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o Ministério Público pode instaurar o inquérito civil. E por que eu friso pode instaurar o inquérito civil? Porque o inquérito civil é um instrumento facultativo, ou seja, ele não é condição de procedibilidade para a ação civil pública. Se, por exemplo, o Ministério Público recebe uma denúncia ou então atuando de ofício, já tem condições imediatas de adoção de uma medida judicial, de propositura de uma ação civil pública, ele prescinde da instauração do inquérito civil. No entanto, é no bojo do inquérito civil que se exercem os poderes instrutórios do Ministério Público, que é a notificação de testemunhas para a prestação de informações, para prestar depoimento, e a requisição de documentos ou informações de entidades privadas. Tanto a notificação quanto a requisição, elas consubstanciam ordens, ou seja, a pessoa que recebe, o destinatário, seja da requisição ou da notificação, ela não pode fazer um juízo de oportunidade, de conveniência quanto ao cumprimento ou não daquela ordem. Então, se, por exemplo, eu recebo uma denúncia de trabalho escravo, geralmente a gente recebe essa denúncia, uma provocação, pode ser inclusive anônima, pode ser com identificação, e aí é instaurado um inquérito civil. Essa denúncia, ela tem uma denominação técnica que é notícia de fato, seria denúncia. E aí a gente converte essa denúncia em inquérito civil. E o inquérito civil é sujeito a algumas formalidades. A primeira delas é a expedição de uma portaria, com a qualificação do representante, do representado, com a delimitação do objeto e com a motivação justificada. E aí, então, instaura-se esse procedimento de investigação e é no bojo desse procedimento de investigação que a gente pode, então, se valer das notificações e das requisições. Agora, existe uma situação na qual a gente recebe uma denúncia, mas essa denúncia ela não está perfeitamente delimitada, seja quanto ao seu objeto, seja quanto ao denunciado. Então, por exemplo, eu recebo uma denúncia de que determinado estabelecimento comercial situado na rua tal, que é uma papelaria, ela está explorando mão de obra infantil, está lá empregando uma criança de 9 anos de idade. Pois bem, é um caso que enseja a atuação do Ministério Público do Trabalho. E aí, só que nesse caso, como o inquérito civil exige a expedição de uma portaria, eu não tenho a qualificação completa do denunciado. Então, nesse caso, a nossa regulamentação interna, que é a Resolução 69 de 2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, fala que você instaura um procedimento preparatório de inquérito civil. E no bojo desse procedimento preparatório de inquérito civil, eu também posso exercer esses mesmos poderes de investigação. E além da notificação e da requisição, a gente pode também realizar diligências em loco para verificação daquela situação, né? Então, a gente, respeitada a inviolabilidade do domicílio, a gente tem trânsito, ingresso e trânsito livre em qualquer recinto público ou privado. Pois bem, vamos aí já para o TAC. O TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, não é um instrumento de atuação exclusiva do Ministério Público do Trabalho, porque órgãos públicos legitimados podem também celebrar termos de ajuste de conduta. E o que é interessante a gente
falar é que, embora sindicato não tenha legitimidade para firmar termo de ajuste de conduta, é controvertida a possibilidade dele executar. O STJ tem um precedente falando que não pode e o TST tem precedente falando que pode executar o termo de ajuste de conduta desde que exista uma pertinência temática, ou seja, desde que a matéria versada no TAC seja correlata à atuação institucional do sindicato. Então, é interessante a gente ver que, embora o sindicato seja uma entidade privada e, portanto, não possa celebrar o termo de ajuste de conduta, ele pode, de fato, executar, como me parece que seja o caso, já que ele tem uma legitimação ampla, né, e decorre de norma constitucional no artigo 8º, inciso 3º da Constituição da República. Então, e o TAC é o quê? O TAC ele foi regulamentado recentemente pela Resolução 179 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Antes disso, a regulamentação do TAC era pontual, era em algumas normatizações internas, mas essa Resolução 179 ela passou a ser abrangente e ela define o TAC como um negócio jurídico, de acordo com o qual a pessoa se compromete ao cumprimento dos ditames legais, ou seja, a adequar a sua conduta aos ditames legais, seguindo, na verdade, já o artigo 5º da Lei da CP e o 211 do ECA, que também conceitua o TAC. Pois bem, esse compromisso, ele tem algumas cláusulas que seriam essenciais. E a primeira cláusula essencial, evidentemente, é a adequação da conduta aos ditames legais. Então, seriam obrigações de fazer ou não fazer que se referem diretamente ao cumprimento da lei. E, quando cabível, uma compensação por dano moral, coletivo ou individual homogêneo e também uma reparação de danos materiais. Além disso, antes dessa resolução 179 do CNMP, o entendimento que predominava no Ministério Público do Trabalho era que as cominações eram obrigatórias, ou seja, você teria que ter as astrentes ou alguma outra forma de sancionamento para o descumprimento daquelas obrigações de fazer e não fazer. O CNMP veio e disse que, excepcionalmente, essas cominações podem deixar de ser fixadas no TAC. E aí podem ser, então, estabelecidas num segundo momento, no caso de descumprimento do ajuste, na esfera judicial. Está lá no artigo 4º da Resolução 179. E o TAC, portanto, é um negócio jurídico celebrado com um órgão público legitimado, tem esse objeto delimitado e consubstancia um título executivo extrajudicial com previsão expressa, com previsão ali nominal, no artigo 876 da CLT. Preciso dizer que, na minha época de advogado, algumas vezes eu participei de negociações com o Ministério Público. E é uma ferramenta interessante, embora algumas pessoas não dêem a devida importância, porque te permite ajustar o cumprimento da lei a algumas particularidades, a uma questão de prazo, enfim. Então, eu recomendo que as pessoas, que os advogados, nesses contextos de atuação extrajudicial do Ministério Público, procurem o órgão, procurem conversar. E, na minha experiência como magistrado, faz muita diferença o inquérito civil ou o TAC, porque previnem os litígios individuais. Já me deparei com diversas situações em que o Ministério Público recebeu a notícia de um fato, investigou, e a atuação do Ministério Público acabou evitando a deflagração de diversos conflitos. O que me leva à próxima pergunta. É muito comum, em ações nas quais o Ministério Público figure como parte, o debate sobre o interesse envolvido. Se é um interesse heterogêneo ou se é um interesse individual ou homogêneo. E em que área o Ministério Público poderia atuar? Comente isso, por favor. De fato, doutor Maurício, essa é uma alegação que é muito comum, né? Isso se deve porque o Código de Defesa do Consumidor ele tem uma definição lacônica do que são os direitos individuais homogêneos. Ele fala que são direitos individuais de origem, são aqueles de origem comum. Pois bem, e de origem comum. E aí a doutrina diverge, se a origem comum é de fato ou de direito, se precisa de unidade factual ou temporal. E para a gente solucionar talvez essa indagação, é preciso que a gente
remonte, que a gente volte um pouco à origem dos direitos individuais homogêneos, que é as class actions americanas. O nosso processo coletivo, e isso é importante dizer, ele é um processo coletivo, a gente fala de segunda mão. Por quê? Porque o nosso processo coletivo, notadamente essas definições, elas têm como referência a doutrina italiana. Acontece que na Itália não existe processo coletivo propriamente dito, não com essa desenvoltura que a gente tem no Brasil. E, na verdade, os doutrinadores italianos estudaram as class actions americanas. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram como referência um ordenamento de common law, voltado para precedente, para caso concreto, e aí deram aquela abstração, aquela conceituação que é própria dos ordenamentos jurídicos de matriz romana. E aí a gente, então, importou essa conceituação, foi da doutrina italiana mesmo. E talvez, então, para a gente tentar solucionar essa diferença entre o que seria direito individual homogêneo e o que seria direito individual heterogêneo, talvez a gente teria que fazer uma comparação aí com as class actions americanas. Nas class actions americanas, existe uma fase que a gente não tem aqui no processo coletivo brasileiro, que é a fase de certificação. E lá nessa fase de certificação, além de se verificar a questão da aptidão, da capacidade do legitimado para conduzir a demanda coletiva, eles verificam se aquela demanda pode ser tratada ou não de modo coletivo. E aí eles verificam basicamente dois aspectos, um de direito material e o outro de direito processual. O primeiro aspecto é a prevalência de direitos, de questões comuns sobre as individuais. Então esse seria o aspecto de direito material. E o segundo aspecto é a superioridade da tutela coletiva ou molecularizada sobre a tutela individual ou atomizada. Ou seja, basicamente naquele caso concreto, diante daquele caso concreto, se vai verificar se aquela tutela, se o tratamento coletivo, se o tratamento molecular da questão é superior ao tratamento individual, em termos de justiça da decisão, de economia processual, de se evitarem decisões conflitantes, de propiciar um maior acesso à justiça, em comparação ao aforamento individualizado de cada uma das demandas. Portanto, não há um critério cartesiano, não há um critério objetivo para você definir e diferenciar o que seriam direitos individuais homogêneos de heterogêneos. Existem, na verdade, dois parâmetros que são aí trazidos do direito estrangeiro, do direito comparado, que são esses: a superioridade da tutela coletiva em relação individual e a prevalência ou não de questões comuns. Pois bem, Ministério Público do Trabalho pode tutelar direitos individuais heterogêneos? Não, heterogêneos não, porque na verdade não é nenhuma questão, talvez, da legitimidade do Ministério Público, mas do próprio cabimento da ação coletiva, no caso. Mas para direito individual homogêneo, sim, ou seja, naqueles casos em que o direito, além de ter origem comum, ele tenha pontos comuns, pontos de contato que são muito maiores, muito superiores do que os pormenores individuais, e naquelas questões em que a tutela coletiva traga um maior proveito, nessas questões o Ministério Público pode atuar, ainda que o interesse individual seja disponível, desde que a natureza da lesão ou a repercussão social da lesão demonstre o interesse social. E isso já foi fixado pela STF no julgamento de um recurso extraordinário repetitivo, no RS 631-111. Então, a gente já tem um entendimento. E a outra questão que se propõe e sindicato? Sindicato pode tutelar direito individual heterogêneo? Sindicato tem uma legitimação constitucional ampla, porque ele defende interesse ou direito individual coletivo da categoria. Então, ainda que fosse heterogêneo, eu acredito que eles poderiam veicular, talvez não por ação civil coletiva, talvez por litisconsórcio, mas eles poderiam sim fazer essa defesa, promover essa defesa. Uma ação individual plurima. Sim. Doutora Carolina, muito obrigado, gostei bastante do nosso papo aqui, nosso Café na ESMAT. Para nós encerrarmos, a mensagem que queira transmitir para quem nos assiste. Bem, primeiro eu quero agradecer o gentilíssimo convite feito pela Matra 15. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim, de fato, é uma honra participar do programa. E estou à disposição, o Ministério Público está à disposição.
Enfim, espero que os senhores tenham gostado. Eu me coloco inteiramente à disposição para dúvidas, para comentários adicionais e, enfim, espero aí que nós nos encontremos em breve. Muito obrigada. Muito bom. Continue nos acompanhando nas próximas edições no Café na Smart, sempre trazendo conteúdos atuais, relevantes e com pessoas de destaque como a doutora Carolina. Até a próxima. Se os senhores gostaram da explanação, eu convido os senhores a curtirem esse vídeo, a comentarem, a me enviarem as dúvidas. Muito obrigada, até breve!